Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Nós voltamos aos cultos presenciais, mas de maneira muito resumida, com algumas restrições. E eu quero gravar uma pregação que vai para a igreja também, para a edificação do povo de Deus. É uma mensagem que eu trarei amanhã para a igreja, de maneira que nós estamos cultuando presencialmente, mas com limitações. Então eu quero falar sobre a vida de Pedro, porque nós estamos estudando sobre o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro, aquela pedra dura, onde Deus está trabalhando e talhando em sua vida o seu próprio caráter, como também Ele faz em nós. Então eu desejo que Deus abençoe os irmãos com sua palavra, edifique, nos traga crescimento e que Deus possa também curar os irmãos, abençoar os irmãos, proteger os irmãos. Vamos continuar em oração para que Deus possa abençoar. O texto nosso encontra-se em Lucas capítulo 22, será do verso 60 ao de número 62. E eu quero, como tema, trazer para vocês o caminho da queda. Para que a gente caia, há passos que nós damos anteriormente que nos leva exatamente ao tombo, à queda, a naufragar. Então o texto diz assim, a partir do verso 60, capítulo 22, mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos ter uma palavra de oração para que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Senhor, é no nome de Cristo, Pai, que nós oramos pedindo ao Senhor que a palavra do Senhor venha transformar a nossa vida. É o Espírito Santo que aplica ela em nossos corações. Faz isso, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, todos nós sabemos o que é cair. Pedro caiu, Pedro levou uma queda, Pedro levou um tombo. Então, cair machuca. E cair também nos envergonha, nos deixa constrangidos quanto à queda. Só quem caiu verdadeiramente sabe o que seja, a vergonha que nos causa. Pois bem, existem alguns tipos de queda, existem alguns tipos de tombo. Os piores dos tombos, das quedas, não são os físicos, quando nós caímos, mas quando caímos fisicamente, melhor dizendo, mas quando nós caímos moralmente, quando nós caímos espiritualmente. Aqueles tombos ou quedas que nós levamos diante de Deus e diante dos homens. Geralmente, queridos, após uma queda, nós costumamos ficar com uma enorme indagação, pergunta na cabeça. E em alguns casos, as pessoas chegam ao precipício de maneira desesperada, pensando assombrosamente como tudo poderia ter sido diferente depois da queda. E quando nós estamos no chão, a gente fica se flagelando, se perguntando e dizendo o seguinte: se eu tivesse dito de outra forma. Se eu tivesse agido de outra maneira. Se eu tivesse pensando de outro jeito. Se eu tivesse me lembrado de. Queridos, as nossas quedas, os tombos morais, os tombos espirituais, costumam ser causados por 2 motivos principais. Ou é por erros nossos, erros humanos, ou uma desobediência declarada. Quando nós decidimos verdadeiramente cair, pecar, falhar. Então nós precisamos ter esse cuidado, ter essa convicção no nosso coração de que nós dependemos do Senhor. E é o que a Bíblia assim nos ensina. Pedro, ele foi um discípulo que caiu, e caiu feio. Mas ele caiu muito feio. Mas para que ele chegasse à queda, existiu alguns passos que ele deu, que ele tropeçou.
para poder cair verdadeiramente, moralmente, espiritualmente. Deus, no entanto, com sua graça, com sua verdade, restaura a sua vida, graciosamente. Então, assim como Deus fez na vida de Pedro, faz na nossa também. Deus levantou Pedro e levanta nós também. Então a história da vida de Pedro, a história da vida de Davi e de todos os outros heróis da fé, das Sagradas Escrituras, sejam homens, sejam mulheres, com o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, não são aqueles que pecam ou que não caem. Porque é impossível, nós falhamos, nós pecamos e nós caímos em determinados momentos. O caráter de Cristo em nós é resultado de alguém que se arrepende, de um coração contrito, que chora pelo pecado, que confessa seus pecados, que se converte dos seus maus caminhos. O apóstolo João, ele diz assim, na sua primeira carta, capítulo 1, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 Pedro 1, verso 7 ao verso 9. Então, o discípulo de Jesus, ele é chamado a andar na palavra de Deus, andar na luz. Afinal, queridos, ela é lâmpada que ilumina os nossos pés para nós não cairmos. Porém, queridos, mesmo andando na luz, nossa natureza contaminada pelas nossas inclinações e os nossos erros, muitas vezes nós nos deparamos no chão, caído, ou dando tombos, quedas, para que caia verdadeiramente. Então o sangue de Jesus vem se nós confessarmos os nossos pecados. Então, queridos, dito isto, eu quero passar agora com vocês a ver a queda de Pedro, o tombo de Pedro, com um duplo objetivo. O primeiro deles, enxergar, queridos, o caminho da queda, ou o caminho do tombo. Segundo, investigar qual é o caminho que nos leva de volta para Deus. Então eu quero ver com vocês esses dois pontos. Primeiro, ver, querido, o caminho da queda, do tombo, porque quando nós caímos, nós damos passos antes tropeçando. É isso que eu quero dizer a vocês, e foi o que eu falei anteriormente. Mas também eu quero ver com vocês a volta para os braços do nosso Senhor, para os braços de Deus. Então, o primeiro ponto, o caminho da queda começa com o orgulho. Salomão sabiamente afirmou que o orgulho vem antes da queda. Provérbios, capítulo 16, verso 18. No caso de Pedro, não foi diferente. Esse discípulo do Senhor, inclusive Pedro, ou melhor dizendo, os discípulos do Senhor, inclusive Pedro, pelo caminho com Jesus, vejam bem, discutem entre si sobre qual deles era considerado o maior. Capítulo 22, verso 24, diz assim: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Cheio de orgulho. Então Jesus vem e os repreende, ensinando que o reino de Deus, o maior, ou no reino de Deus, o maior não é quem tem servos ou quem é servido, mas o maior é quem está servindo. O grande benefício do reino não é quem recebe aplausos dos homens, mas quem come na mesa do Rei, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo Jesus repreendido seus discípulos com a verdade, exorta a Pedro sobre a grande batalha que está inserido. Verso 31 e 32 do capítulo 22 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, queridos, no entanto, revela o que está em seu coração.
O que está no coração de Pedro é orgulho, o que está no coração de Pedro é vaidade, o que está no coração de Pedro é presunção, o sentimento de que ele era maior do que todos e, como tal, queridos, ele não precisava da ajuda de ninguém, nem mesmo da de Deus. Jesus então retruca ele e diz assim: Pedro, Pedro, esse seu orgulho colocou você no caminho da queda. Verso 33 e 34 diz assim, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Queridos e amados irmãos, o caminho do tombo, o caminho da queda começa com orgulho. O orgulho de pensar que você é maior, que você é melhor do que os outros. O orgulho, queridos, de querer ser reconhecido, de querer ser servido por todos. O orgulho de querer dominar. O orgulho de querer ser o privilégio de todos. O orgulho de ter a última palavra. O orgulho de pensar que não precisa da graça de Deus para viver, mas conquistar as coisas e permanecer no status, queridos, de privilégio que você quer ter. Então o orgulho é algo sutil, que quem dele sofre, muitas vezes não percebe. Paulo disse na sua carta aos Coríntios 10:12, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Então o caminho do tombo, da queda, começa no orgulho que cega, no orgulho que nós pensamos que é sabedoria, mas não é. Provérbios 28, verso 26 diz assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem é da segunda sabedoria não corre perigo. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Então, o caminho da queda, do tombo, começa com o orgulho. Segundo, o caminho da queda avança com a falta de oração. O orgulhoso, ele não costuma orar, não costuma suplicar a Deus as suas necessidades porque ele se acha orgulhoso. Ao orar, queridos, ele apenas declara as suas próprias vontades para esbanjar nos seus próprios prazeres, como diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Então, quem não ora, não vigia, tropeça, queridos, e cai. Enquanto Jesus orava, se fortalecia em Deus. Pedro dormia e cultivava assim tristeza. Verso 39 a 46 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Verso 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou Jesus. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Queridos, o caminho da queda avança pela falta de oração. O orgulhoso não quer orar. Terceiro ponto, o caminho da queda segue rumo a ser precipitado. Uma pessoa que é orgulhosa, que não ora, ela é precipitada. Começa com orgulho, avança com a falta de oração e segue rumo a uma precipitação. Verso 47 a 51 do capítulo 22 diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhes perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem?
Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com as espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, que foi Pedro, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. É verdade que Jesus havia, no verso 36 e 38, falado para os seus discípulos para a necessidade de ter uma espada, uma arma. Está no verso 36 e 38. Mas a arma, porém, não era para matar um ser humano. As armas aqui era se necessário defender-se de animais ferozes ou caçar para comer. Pedro, porém, orgulhoso e sem vigiar em oração, queridos, precipita-se para ferir o ser humano. Foi ignorante aqui. O apóstolo quer fazer prevalecer a vontade dele. Ele perdeu sintonia com o coração de Deus. Não confia na soberania do Senhor. De tudo que estava acontecendo era da vontade do Senhor, se assim ele tivesse orado e não tivesse cheio de orgulho. Então, queridos, o caminho da queda segue o caminho da precipitação. Nós, muitas vezes, somos precipitados. Quarto, o caminho da queda leva para longe da presença de Cristo. O orgulho, falta de oração, precipitação. O passo seguinte em direção à queda, queridos, é afastar-se da presença de Cristo. Então, o caminho da queda leva para longe da presença de nosso Senhor Jesus. Prestem atenção no verso 54, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, diz o verso 54. Pedro, que prometera seguir o Senhor Jesus Cristo até o fim, ele fez isso. Ele seguiu Jesus até o fim, mas ele fez do jeito dele. Ele fez da maneira dele. Ele seguiu Jesus de longe. Ele seguiu Jesus à distância, como diz o texto. Gente, meus irmãos, o apóstolo ele não queria deixar de seguir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que ele vai para dentro da casa de Caifás, o sumo sacerdote. O problema é que Pedro seguia, queridos, o caminho à distância da presença de Cristo. Pedro agora está como mero espectador. Ele não está como discípulo, mas ele está somente assistindo tudo que está ocorrendo ali. É mais difícil seguir, aliás, é mais fácil seguir Jesus de longe, porque você não se compromete com Cristo, porque você não se envolve com a palavra do Senhor e fica somente olhando Jesus de longe. Porque quem segue de longe, ele ameniza, apazigua a consciência de que está seguindo o Senhor, mas está seguindo do seu modo, da sua maneira. Ele não quer deixar de seguir, mas ele não se compromete com Jesus. E existem muitas pessoas na igreja também assim, que diz seguir Jesus Cristo, mas não se compromete com Cristo, precisa estar de longe. É mais fácil seguir de longe, porque de longe eu não pago preço tão alto. De longe, eu ainda posso ter controle sobre a minha própria vida. De longe, eu não preciso prestar contas a outra pessoa, a um irmão da igreja, e ainda posso usar a desculpa de que estou seguindo o Senhor. Queridos, seguir Jesus de longe é vir aos cultos, quando dá ou quando for conveniente, mas depois sai de fininho. É não se envolver com a vida dos outros irmãos, saber como ele está passando, se envolver com a igreja do Senhor, é não permitir que outros entrem na sua vida, é consumir o sermão sem fazer uma aplicação em sua vida. Seguir Jesus de longe é seguir Jesus como um espectador. Então o problema é que quem segue Jesus à distância não sabe, mas está caindo no caminho. Quinto, o caminho da queda para, queridos, melhor dizendo, na roda dos escarnecedores. Pobre Pedro, triste Pedro,
Começou no orgulho, faltou oração, houve precipitação, seguiu Jesus à distância e agora veja onde ele vai parar, na roda dos escarnecedores. Veja o que está no verso 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Meus irmãos, Pedro passou a estar com os bárbaros zombadores de Jesus. Sabe o que é pior? Ele parece não se importar com isso, em estar juntamente com eles. Pois o que a gente vê aqui na vida de Pedro, ele está bem acomodado com aqueles que acenderam a fogueira e estão escarnecendo do Senhor, desfrutando de uma fogueira quentinha, sossegada, queridos. Sexto lugar, o caminho da queda prossegue em direção à mentira. Pedro agora traz à luz o pecado. Ele foi longe demais no caminho da queda, no caminho do tombo. Agora, por causa de onde ele estava, o apóstolo precisava viver na mentira. Exatamente por tudo que o que ele estava passando antes, melhor dizendo. Veja o verso 56 e 57. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixando para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não conheço. Mentira dele. Ele conhecia o Senhor Jesus. Ele mentiu. Pedro não quer ser identificado como um dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele não está disposto a pagar um preço alto. Como muitos irmãos também mentem, para não pagar um preço alto. Não somente isto, para não sofrer pelo nome de Jesus. Ele tem vergonha, e ele está com vergonha de tudo isso. Então o caminho do tombo, queridos, prossegue em direção à mentira. Sétimo e último ponto. O caminho da queda cai, queridos, na desgraça. E foi o que aconteceu com Pedro. Tudo começou com orgulho, depois avançou com a falta de oração, seguiu a uma precipitação, caminhou de longe, vendo Jesus como espectador, parou na roda dos escarnecedores, prosseguiu com a mentira, e como não poderia ser diferente, ele caiu na desgraça. O orgulho levou Pedro ao caminho da queda, verdadeiramente a desgraça, a falta de graça em sua vida. Versos 56 a 60, diz assim: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, diz o texto, quando o galo cantou. Pedro finalmente, infelizmente, chega ao ponto de negar a Cristo. Então, o caminho do tombo e da queda sempre vai cair em um vale. E esse vale é a desgraça. Ele chega a negar a pessoa bendita de Jesus. Qual o caminho de volta? Agora, queridos, eu quero fazer como aqueles marinheiros, alto lar. Não se precipitem em condenar Pedro. Porque muitas vezes Pedro tem sido lembrado exatamente por causa destas quedas. Pedro tem sido lembrado por negar o Senhor Jesus 3 vezes. Esperem. Não dá para ser duro com Pedro, porque todos nós somos como ele. Todos nós falhamos como ele. Vira e mexe, queridos, nós tomamos o caminho da queda, do tombo. Volta e meia nós partimos cheios de orgulho para caminhar e terminamos caindo até chegarmos ao vale da desgraça. Agora, qual o caminho de volta? Se você caiu
ou está na trilha do tombo, está caindo, cheio de orgulho, desejo, queridos, apontar para você o caminho de volta para os braços de Deus, lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O caminho de volta também, meus irmãos, serve para aqueles que nunca experimentaram a maravilhosa graça de Deus de viver nos braços do Pai. O verso 61 e 62 diz assim: Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Primeira coisa que nós precisamos observar aí. O texto diz: o Senhor voltou-se e olhou. Quem voltou? O Senhor. Meus queridos e amados irmãos, se não for o Senhor em nossa vida, nós viveremos na desgraça. Se o Senhor Jesus não voltar os olhos para nós com misericórdia e com amor, nós estamos totalmente perdidos. Perdidos na nossa caminhada. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo aqui perder a salvação. Eu estou dizendo que nós, muitas vezes, iremos andar totalmente desvirtuados, sem rumo e sem caminho, se o Senhor Jesus não olhar para nós. Se o Senhor Jesus não olhar para você, você também nunca receberá o perdão dos seus pecados. É Deus que vem até nós. Qual é o caminho de volta? Meus queridos e amados irmãos, prestemos atenção. Segundo ponto. O caminho de volta começa com um olhar gracioso de Deus. Aliás, o primeiro ponto. Olhar que nos constrange e nos atrai. Jesus voltou o seu olhar para nós. Aquele olhar penetrante que revela verdadeiramente aquilo que nós somos, pecadores, falhos, e que há um Deus cheio de misericórdia. Aquele olhar que inspira, cheio de compaixão. Olhar que nos faz descobrir, queridos, que Deus não tem prazer na perdição do ímpio. Pode ser que neste momento Ele esteja olhando graciosamente para você e quer que você deposite sua fé nele. Segundo ponto, caminho de volta para os braços de Deus, o nosso Pai, através de Cristo, é que o caminho de volta segue a lembrança da palavra de Deus. Assim como Pedro se lembrou da palavra de Cristo que ele tinha dito, porque o texto diz isso, veja, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. A fé e a manutenção de estar servindo a Deus somente por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, diz Paulo em Romanos 10, verso 17. Então Pedro, quando Jesus olha para Pedro, Pedro lembra-se da palavra. Não há como chegar ao Senhor a não ser pelas Escrituras, pela palavra de Deus que mostra a pessoa de Jesus. Receba, queridos, a palavra de Jesus no seu coração. Beba da água da vida. Terceiro e último ponto. O caminho de volta nos faz sair do lugar em que nós nos encontramos ou estamos, no chão, caídos. O caminho de volta nos leva ao arrependimento. Porque se nós observarmos, o verso 62 diz assim: E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O caminho de volta faz rasgar o nosso coração de tristeza exatamente por aquilo que nós fizemos, por aquilo que realizamos. Nos faz chorar pelo pecado que nós cometemos, nos faz sair desse vale da desgraça, da queda, queridos. A minha oração é que você encontre o caminho de volta. Que Jesus olhe para você. Que você se lembre da palavra do Senhor. Que você chore, que você se arrependa de onde você caiu. Essa é a minha oração. E eu rogo que Deus abençoe sua vida e todos nós e nos guarde de cair para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos vocês. Amém.